Olá, gente, estamos aqui mais uma vez com a nossa série de Identidade. Hoje é o nosso último vídeo dessa série. Então, quero incentivar você, procura lá, aí no YouTube vai estar outros 3 vídeos falando sobre identidade. Então, procura que você vai ser muito abençoado. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje eu vou pegar 2 textos que nós já falamos também em vídeos anteriores. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, são 2 textos bem interessantes para nós continuarmos a nossa série de identidade. O primeiro diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, coisas passaram e coisas novas chegaram, e o segundo texto nos fala justamente o porquê isso aconteceu. Porque Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós na cruz do Calvário, para que nele nós fôssemos feitos justiça ou justos. Então, Jesus tomou o lugar de pecador para que eu pegasse ou estivesse no lugar de justo que ele é. Foi um processo de identificação. Agora, o que acontece normalmente para as pessoas pensarem que elas são pecadores ou que elas estão distantes de Deus, mesmo sendo pessoas cristãs? Nós somos um ser trino, como Deus também é. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E daí vem já a nossa diferença entre nós e Adão. Qual é a nossa diferença entre nós e o que Adão era? Para você entender bem essa questão de identidade, você vai precisar entender como foi que Deus fez todo o processo. Adão, antes do pecado, ele era pleno em sua alma, em seu corpo e em seu espírito. Havia uma plenitude de Deus na vida de Adão. Obviamente, quando Adão peca, quando Adão erra, isso foi desvirtuado, mas antes do pecado Adão tinha uma plenitude em sua vida, existia toda uma ligação para com Deus e não existia um erro, uma falha em Adão. Depois do pecado, isso foi desvirtuado, mas graças a Deus que veio Jesus Cristo justamente para nos linkar novamente ao nosso Criador, ao nosso Deus. Então, hoje nós somos um ser trino, como Adão também era, só que Adão era pleno nas 3 esferas, e hoje nós temos para lidar o nosso espírito, como 2 Coríntios 5,17 fala, nasce de novo. Quando nós aceitamos Jesus, é o nosso espírito que nasce de novo. Só que nós não somos só um ser espiritual, nós ainda temos uma alma, e temos um corpo para lidar. Então, qual é o processo? O que é que eu tenho que fazer nesse processo para que eu não perca a minha identidade, para que eu não perca o meu link para com Deus? É justamente saber lidar com essas outras 2 partes, com o nosso corpo e com a nossa alma. Problemas que Adão não tinha antes do pecado, mas que agora nós precisamos administrar. Então, o nosso corpo, a Bíblia fala, que é aquilo que nós temos contato com o mundo natural, nós precisamos subjugar o nosso corpo. Subjugar o nosso corpo como? Não seguindo a inclinação da carne, mas seguindo a inclinação do espírito, E a nossa alma, as nossas emoções, o que nós precisamos fazer com a nossa alma e com as nossas emoções? Paulo nos fala, nos orienta em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós renovarmos a nossa mente, para que nós possamos experimentar e provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando o homem nasce de novo, quando o homem aceita Jesus, o seu espírito é recriado, a vida de Deus vem e chega dentro dele. Agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas a sua mente continua ainda precisando passar por um processo de salvação. É por isso que o homem, de vez em quando, mesmo nascido de novo, pensa alguma coisa errada, pensa alguma coisa que não deveria pensar. E isso não anula quem ele é por dentro. Isso não anula a sua natureza com Cristo. Isso não anula a sua identidade com Cristo só porque ele pensou alguma coisa que não deveria pensar.
Ele pensa por causa da parte da natureza adâmica caída que está na sua mente, não no seu espírito. O seu espírito é recriado, mas a sua mente ainda está passando por esse processo de renovação e esse processo de salvação, que é um processo contínuo, diferentemente do que é o espírito, que é salvo imediatamente quando nós aceitamos Jesus. Quando o Espírito de Deus entra ao nosso espírito, nós somos salvos automaticamente, mas a nossa mente não. A nossa mente precisa passar por todo esse processo, precisa passar por essa lavagem cerebral, não é mesmo? Pela palavra do Senhor, né? Então, todas as vezes que nós nos expomos à palavra do Senhor, todas as vezes que nós nos lançamos na palavra, mais a nossa mente vai sendo purificada por essa palavra, mais nós iremos pensar como Deus pensa, mais nós iremos ser influenciados por essa palavra, iremos estar em sintonia com aquilo que a palavra de Deus fala e com aquilo que o nosso espírito mesmo recriado pensa. Então, não se esqueça disso. Você é uma pessoa nascida de novo, você é uma nova criatura, tudo se fez novo dentro do seu espírito. Agora, sua mente precisa ser cuidada, precisa passar por esse processo de salvação, de santificação contínua. E o seu corpo precisa ser subjugado. E você não fazer o que a carne ou as obras da carne determinam para você fazer. Mesmo porque a lei do Espírito de vida, em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. O pecado não tem mais domínio sobre você, porque o que domina você não é mais a lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito e de vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Bem-vindo ao reino de Deus, a sua nova realidade em Cristo Jesus, para reinar em vida através de Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando na prática da palavra.